Bem-vindo ao Iluminamente. Chega de tentar decifrar hieróglifos nos relacionamentos. Aqui você abre a mente e evolui, sem enrolação. Aprenda a ser o cara destacado. Inscreva-se para se tornar um homem diferenciado e siga com a gente nessa jornada. Se você não se desenvolve, mano, você vai ficar pra trás. Não tem mais outro caminho. Existe uma verdade sobre relacionamentos que quase ninguém fala em voz alta. Muitos homens acreditam que, para manter uma mulher feliz, precisam sempre agradar, concordar e evitar qualquer tipo de conflito. Mas o que realmente acontece na prática? Quanto mais um homem tenta agradar sem limites, mais ele perde o respeito. E aqui está o ponto que poucos admitem. Muitas mulheres dizem que querem igualdade total dentro da relação, mas no fundo ainda esperam que o homem lidere. Não uma liderança autoritária, mas uma liderança emocional, moral e estrutural. Hoje, vamos mergulhar no que muitas mulheres realmente esperam de um homem, mas raramente dizem abertamente. Existe um erro muito comum que destrói o respeito dentro de um relacionamento. O homem que sempre diz sim, ele evita discordar, evita impor limites e foge de qualquer confronto, mesmo quando algo o incomoda. Ele acredita que essa atitude vai trazer paz, mas o que acontece é exatamente o oposto. Psicologicamente, quando não existe uma figura que sustenta a direção do relacionamento, ele entra em conflito constante. A mulher começa a testar, não porque ela queira brigar, mas porque ela quer saber se aquele homem tem a estrutura emocional necessária para liderar a relação. E esses testes aparecem de formas muito simples. Pequenas provocações, desafios sutis ou decisões que ignoram a opinião do parceiro. Esses momentos revelam algo crucial: se o homem se posiciona ou se ele recua. Muitas vezes, esses testes acontecem de forma que parece pequena, quase insignificante. Um exemplo clássico: o homem expressa que não gosta de uma determinada situação, um comportamento ou até mesmo de uma forma de exposição social. A resposta pode ser algo como: "Ah, mas eu faço o que eu quiser." Nesse momento, a discussão não é mais sobre a situação em si. O que está sendo testado é a própria estrutura do relacionamento. Porque quando não existe uma liderança clara, surge uma disputa silenciosa de poder. E essa disputa gera insegurança. Relacionamentos funcionam muito melhor quando existe ordem, direção e responsabilidade. Pense bem, toda estrutura social funciona assim. Empresas, equipes, instituições, sempre existe alguém responsável pela decisão final. Dentro da família, historicamente, esse papel sempre foi atribuído ao homem. E isso não significa opressão, significa responsabilidade. Existe uma grande confusão moderna sobre o que é liderança masculina. Muitas pessoas associam liderança a controle, dominação ou arrogância. Mas a liderança real é o oposto disso. Liderança de verdade significa responsabilidade, proteção e direção. O homem que lidera não é aquele que grita ou impõe sua vontade. É aquele que sustenta princípios sólidos, que protege sua família e que toma as decisões difíceis quando é necessário. Quando essa liderança existe de forma saudável, algo interessante acontece. A mulher naturalmente se sente mais segura dentro da relação. Por quê? Porque existe estabilidade. Existe uma direção clara. Existe alguém disposto a carregar o peso das decisões mais importantes. E isso, inevitavelmente, cria um profundo respeito. Outro ponto fundamental dentro dessa dinâmica é a forma como cada pessoa se apresenta ao mundo. Tudo comunica algo. O seu comportamento comunica, a sua postura comunica e, sim, as suas roupas também comunicam. A forma como uma pessoa se apresenta socialmente influencia diretamente como ela será percebida pelos outros. É por isso que muitos homens valorizam a discrição, a elegância e o respeito na imagem da mulher com quem se relacionam. Isso não é uma forma de controle, é um reflexo de valores compartilhados dentro da relação. Afinal, os relacionamentos mais saudáveis geralmente acontecem quando os dois compartilham princípios semelhantes e caminham na mesma direção. Grande parte das confusões nos relacionamentos modernos nasce de uma grande contradição cultural. Hoje, muitas narrativas incentivam uma independência total e absoluta dentro da relação, quase como se fossem duas pessoas vivendo vidas separadas sob o mesmo teto.
Mas, ao mesmo tempo, ainda existe uma expectativa emocional muito forte por estabilidade, proteção e direção. Ou seja, existe um conflito entre o que a cultura moderna diz e o que muitas pessoas sentem na prática. E quando essas expectativas não são discutidas com clareza, as frustrações aparecem. Os homens se sentem desrespeitados, as mulheres se sentem inseguras e o relacionamento entra em ciclos de conflito que parecem não ter fim. No final das contas, relacionamentos não funcionam com base em competição. Eles funcionam com base em papéis claros, respeito mútuo e responsabilidade compartilhada. Liderança masculina não significa dominar, significa assumir o peso da responsabilidade pela direção e segurança da família. E o respeito feminino não significa submissão cega, mas sim confiança na capacidade de quem está liderando. Quando essas duas forças trabalham juntas, em harmonia, algo poderoso acontece. A relação deixa de ser um campo de batalha e se transforma em uma verdadeira parceria. Porque, no fundo, o que a maioria das pessoas realmente procura em um relacionamento não é poder. É segurança, estabilidade e respeito. E esses três pilares só podem existir quando há maturidade e comprometimento dos dois lados. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A gente se vê no próximo vídeo.